Sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. Daniela Alvarenga, estamos aqui juntos para trazer e lhes informar de tudo o que está acontecendo nos bastidores de Brasília. E agora, um verdadeiro plano orquestrado dentro de uma Suprema Corte. Eles que deveriam ser o guardião da Constituição. Tudo isso para impedir que o ex-presidente Bolsonaro ele volte em 2026 a concorrer à presidência da República. E o pior, o Cristiano Zanin também está por detrás de tudo isso. Agora, uma decisão de Luiz Roberto Barroso demonstra aquele que diz que nós derrotamos o bolsonarismo. Ele bate o martelo e toma uma decisão que frustra, claro, a defesa do ex-presidente Bolsonaro, mas que algo pode ser mudado. Após essa informação que eu vou trazer aqui para vocês, revelado tudo, o STF no caso Bolsonaro, o Zanin encara métodos que criticou na Lava Jato. É um verdadeiro arsenal aí armado, sim, para o ex-presidente Bolsonaro. Lembrando aqui a vocês que os críticos das decisões sobre os atos do dia 8 de janeiro, o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, indicados por Bolsonaro à corte, não participam da primeira turma que irão julgar tanto o ex-presidente Bolsonaro quanto as 33 pessoas, entre elas o Braga Neto, que já se encontra preso. Ambos têm adotado posições mais brandas em casos relacionados ao 8 de janeiro. Mas o que nos impressionou foi o Cássio Nunes Marques, que votou pela extensão do foro privilegiado. Assim, isso pode, como que eu posso usar o termo? Pode até ajudar para que o ex-presidente Bolsonaro seja, sim, da forma que querem, condenado, porque o foro privilegiado acontece o quê? Ele se estende, mesmo que as pessoas, no caso do ex-presidente Bolsonaro, mesmo que ele já não exerça mais um cargo político, ele, sim, tem que responder por tudo o que aconteceu no governo anterior. É um absurdo, né? O Cristiano Zanin, atual presidente da primeira turma, enfrenta o desafio de julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro em um cenário que reflete métodos judiciais que ele criticou nos tempos de advogado do atual mandatário do Brasil, que inclusive é uma vítima aí, segundo as investigações da Polícia Federal, dos tais que despretos, tanto ele quanto Alexandre de Moraes. Mas, como nós sabemos, a primeira turma é composta por Cristiano Zanin, que é o presidente, advogado do PT, Alexandre de Moraes, a suposta vítima, ou vítima, podemos afirmar, né? Porque se houve aí da Polícia Federal, se houve as investigações e eles comprovaram que existiu um plano para tirar a vida do atual mandatário do Brasil, do seu vice e do magistrado, ele se tornou uma vítima, já não poderia nem julgar. Cristiano Zanin está até o pescoço, se tiver, né? Até o pescoço envolvido, pois ele era o ministro da Justiça na época do atual governo. Carmen Lúcia, nós sabemos também o lado que ela sempre defende. Luiz Fux, pessoal, nós podemos lavar as mãos. Agora, as solicitações para impedir os juízes do STF vieram da defesa do ex-presidente, que alegou que os magistrados não poderiam participar do julgamento em virtude da parcialidade. Barroso, contudo, entendeu que não havia base legal para entender aos pedidos. E antes disso, ele pediu um conselho, ele pediu um posicionamento dos ministros Cristiano Zanin e também do Flávio Dino, que ambos disseram que estão aptos, sim, a julgar Bolsonaro. À época, voltando a falar sobre a Operação Lava Jato, onde um cenário que reflete métodos judiciais que o Cristiano Zanin criticou, à época Zanin foi crítico da rapidez das tramitações de processos que resultaram na condenação do petista no caso do triplex do Guarujá. Tal celeridade assegurou que Lula estivesse inelegível antes das eleições de 2018.
Entenderam? Então, o que acontece? Agora fizeram esta votação aí do foro privilegiado, onde Cássio Nunes Marques fez parte dessa palhaçada, e agora o ex-presidente Bolsonaro pode aí ser prejudicado sim, tanto ele quanto os outros que fizeram parte do seu governo, ministros, ministro, enfim. Já no STF, o julgamento de Bolsonaro também deve ser acelerado, visando a evitar uma interferência nas eleições presidenciais de 2026. Advogados de defesa do liberal já manifestaram a intenção de questionar os prazos e os métodos de tramitação do caso. Não querem que o ex-presidente Bolsonaro volte a concorrer às eleições de 2026, lembrando que ele já está inelegível por uma reunião que foi feita no Palácio do Planalto enquanto ele era presidente, questionando sobre os computadores eletrônicos de votação. Este caso foi julgado lá no TSE e o ex-presidente Bolsonaro foi condenado 3 vezes. Uma das condenações, Raul Araújo derrubou antes de sair aí do TSE, antes de acho que se aposentar, se eu não estiver enganada. O indicado de Lula, o Zanin, ao STF, criticou o tratamento desigual entre a defesa e a acusação da Lava Jato. Ele destacou que os processos avançaram com muita rapidez, de forma a comprometer a isonomia do julgamento. Por que agora, no caso de Bolsonaro, está sendo diferente, né? Não é aí um plano, sim, orquestrado por uma corte máxima, aí esquecendo do legislativo. Eles estão ultrapassando todos os limites, né? Primeiramente, Bolsonaro não deveria ser julgado pelo STF, assim como os presos dos atos do dia 8 de janeiro. Tá, o foro privilegiado estendendo-se pode afetar o ex-presidente Bolsonaro. Mas aquelas pessoas que estiveram na Praça dos Três Poderes, que não tinha um posicionamento, não tinha nenhum cargo público, político, antes do 8 de janeiro. Eles não deveriam ser julgados em terceira instância, e sim em primeira. Cássio Nunes Marques e André Mendonça indagaram o magistrado ou ministro relator dos atos sobre isso. Além disso, o jurista questionou o foro em que os casos de Lula tramitavam sob o argumento de que a 13ª Vara Federal de Curitiba, de Sérgio Moro, não era um local adequado, assim como a defesa do ex-presidente Bolsonaro tem questionado. A primeira turma do STF, responsável pelo julgamento de Bolsonaro, é composta dos ministros Alexandre de Moraes, relator do processo, Flávio Dino, ex-ministro da Justiça de Lula, Luiz Fux, Carmen Lúcia, além do próprio presidente Zanin, advogado aí do Lula, né? Naquelas decisões sobre a Operação Lava Jato. Zanin, nomeado ao STF por Lula em 2023 para a vaga de Ricardo Lewandowski, tornou-se conhecido nacionalmente por sua defesa nos casos do Triplex e do sítio de Atibaia. Ele frequentemente alegou que os julgamentos de Lula tiveram condução com parcialidade, especialmente sobre o juiz Sérgio Moro, que se tornou ministro de Bolsonaro e atualmente é senador. E agora ele está no mesmo lugar onde ele questionava na época, né? Desde o início das investigações sobre a suposta trama de golpe de Estado, advogados de Bolsonaro questionaram a relatoria de Moraes, argumentando que não seria imparcial, já que um dos supostos planos envolveria seu sequestro e tiraria sua vida. A defesa de Bolsonaro também solicitou 83 dias para apresentar a defesa prévia. O tempo é equivalente ao que a PGR levou para apresentar a acusação no STF contra Bolsonaro e 33 outros indivíduos. Mas é claro que o relator ele negou esse pedido. E olha, hoje, dia 6 de março, seria um dos dias términos até hoje e amanhã, dia 7 de março, a defesa tem para apresentar as defesas a respeito dos seus clientes. O que você achou desse vídeo? Deixe o like, deixe o comentário, compartilhe e se inscreva. Nós vamos vir com mais informações brevemente, então não deixe de nos acompanhar. Se você não for notificado, vem aqui, visite o nosso canal, dê uma olhadinha nos vídeos que nós vamos apresentar a vocês hoje, tá bom?
informando vocês das últimas notícias. Forte abraço e que Deus abençoe a todos.